Oi, gente, boa noite, tudo bem? Começando a nossa live aí de segunda-feira, hoje eu vou estar falando sobre síndrome de Burnout, ou burnout. Na verdade, eu conheci como burnout, algumas pessoas falam burnout. Vamos discutir um pouco esse assunto aí hoje, tá bom? À medida que o pessoal for entrando, a gente já vai começar. Acho que atualmente quase todo mundo já está atendendo alguém que teve um burnout, né? Ou está passando por um. Acho que infelizmente a coisa ficou muito comum, muito rapidamente. E aí quero discutir isso com vocês hoje. O pessoal que já entrou aí, me dá um retorno aí. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Podemos começar? Tava esperando o Robson, gente, mas eu acho que o Robson não vai entrar. Depois, depois que você mata a academia uma vez, você não vai, entendeu? É só faltar academia na segunda, que terça você não quer ir, quarta você não quer ir. É assim que acontece. Olha só, me ouvem bem? Me veem bem? Todos vocês? O pessoal tá entrando aí. Bom, ninguém respondeu, mas eu tô achando que sim, né? Vamos dizer que sim, ok. Pequeno delay, normal. Olha só, hoje eu quero discutir com vocês o conceito, falar um pouquinho sobre síndrome de burnout. Burnout, vou chamar de burnout, tá? Síndrome de burnout. Olha só, por que de uns anos pra cá a gente começou a falar muito isso? Ah, Adriana, isso não acontecia, as pessoas não tinham exaustão em decorrência do trabalho? Sim, isso já existe desde que o mundo é mundo e desde que o trabalho existe. Por que de 2 anos para cá a gente começou a falar mais sobre isso? Por causa da Organização Mundial de Saúde. O que eles fizeram? A Organização Mundial de Saúde, na verdade, isso aconteceu em 2019. Houve uma mudança de classificação em 2019, mas foi só em 2022 que a Organização Mundial de Saúde vai colocar o burnout como doença ocupacional. Adriana, por que isso aqui é importante? Então, olha só. A síndrome do burnout também pode ser conhecida como síndrome de esgotamento profissional. Por que foi importante ter inserido, né, o burnout como uma doença ocupacional? Isso significa que a partir daquele momento, as empresas podem ser responsabilizadas. Olha só, se você já foi numa empresa de construção civil, se você já foi ver um prédio sendo construído, você vai ver que todas as pessoas ali dentro usam equipamentos de segurança. Por que isso? Porque a empresa, ela precisa garantir a saúde, a integridade física dos seus funcionários. Caso contrário, ela pode ser responsabilizada por isso, ok? Por isso que as empresas têm equipamentos de segurança, por exemplo, para as pessoas não se ferirem e não se machucarem. Quando o burnout é colocado como doença ocupacional, o que significa dizer? Significa que agora uma pessoa que entrar em exaustão, né, vir para uma exaustão emocional em decorrência da empresa, a empresa tem que ser responsabilizada. Vocês entendem como isso muda? Isso muda muito até mesmo, aí fica a dica para o pessoal da psicologia, isso abre um campo para se discutir saúde mental num outro nível dentro das empresas. Por quê? As empresas agora precisam ter programas de prevenção e promoção de saúde mental. Você fala, Adriana, isso não tá acontecendo. Tá sim, né? Tô trabalhando numa empresa agora esses dias que a gente tá fazendo isso. É um trabalho de promoção de saúde mental, prevenção. Não estamos falando de intervenção em crise. Olha só, essa mudança na perspectiva, isso vai acontecer exatamente porque a partir de 2022, as empresas agora podem começar a ser responsabilizadas por isso. O que leva, né, uma pessoa aí para um esgotamento profissional? Ah, deixa eu fazer um outro parênteses aqui que é importante. Olha só, o brasileiro tem uma mania, além de meme, a gente adora uma generalização. O povinho que gosta de generalizar. Por isso que a gente adora falar no plural. Pode observar que as pessoas usam mais o nós do que o eu. Repara isso só, depois você me conta o que você viu aí no mundo. Mas, de fato, uma coisa que acontece, olha só, a gente adora, né? Quando a gente fala aí do esgotamento emocional, a gente adora potencializar. O que eu quero dizer com isso? Começou se falando de burnout.
de 2020, janeiro de 2022 para cá, começou-se a se falar de burnout. Aí começou a aparecer assim, ó, burnout na maternidade, burnout no relacionamento. Olha só, galera, para de generalizar. Não existe burnout nos relacionamentos. Existe relacionamento abusivo, existe relacionamento que não é recíproco, vários problemas de relacionamento, mas não existe burnout em relacionamento. Adriana, maternidade. Olha só, mãe ainda não é uma profissão. Se maternidade se tornar uma profissão, até deveria ser talvez, né? Vai saber. Se maternidade se tornar uma profissão, ou seja, aquilo é uma ocupação profissional da pessoa, o trabalho está gerando um esgotamento emocional, a gente pode falar que sim, mas não é. Ah, mas a maternidade leva as pessoas para um esgotamento emocional. Leva. Mas não adianta discutir burnout na maternidade, tem que discutir por que 74% dos brasileiros continuam achando que o cuidado da criança tem que estar com a mãe. É por isso que as mães estão com burnouts. É porque muitas vezes elas não têm a divisão que elas precisam ter em casa e elas entram sozinhas no esgotamento emocional. Essa é a verdade. Olha só, quando a gente fala de esgotamento profissional, ou seja, quando a gente fala do burnout, isso se refere ao trabalho, ok? Se você ficar vendo as pessoas falando aí de burnout em relacionamentos, burnout na maternidade, eu sugiro que você pare de seguir essa pessoa, porque ela tá postando conteúdo ruim, ok? Ela tá falando besteira, não existe isso. O burnout é uma síndrome de esgotamento profissional. Então, se nós estamos falando de um campo profissional, o esgotamento produzido por aquilo vai ser chamado de burnout ou síndrome do esgotamento. Como que isso vai acontecer, né? Qual que é a perspectiva que se tem sobre isso? A coisa vai acontecer em decorrência de estresse crônico. Então, se eu tenho um estresse crônico causado pelo trabalho e causada, na verdade, não só causada pelo trabalho, causado pelo ritmo do trabalho, o nosso corpo, deixa eu te dar um exemplo bem simples aqui para você entender o que eu quero dizer. Eu tenho um carro, meu carro vai, sei lá, até 220, vamos chutar. As velocidades de Brasília, se eu quiser andar no meu carro, eu vou andar aí a 60 e a 80. Talvez se eu pegar uma rodovia, eu vou colocar uns 120, talvez, né? Mais que isso, provavelmente eu já vou estar infringindo a lei. Se o meu carro andar a 60, a 80, a 100, a 120, ele vai durar o tempo que ele está programado para durar, sei lá, nem sei quanto que é, gente. Esse carro vai andar 200 mil quilômetros, esse carro vai andar 300 mil quilômetros, ok, então vamos fazer uma conta. Que se a minha velocidade média for 80 num carro comum, esse carro vive 300 mil quilômetros, ok. Agora, se eu pego esse carro comum e eu começo a usar ele como carro de corrida, e eu começo a colocar ele numa pista e querer competir com as Ferraris da vida ou com as BMWs, se eu, ao invés de estar colocando em média 80, eu estou colocando nesse carro em média 220 cada vez que eu pego ele, esse carro não vai durar 300 mil quilômetros, ele vai durar menos. Você consegue entender isso? Porque se você levar o carro para o seu nível maior de estresse e manter ele ali o tempo todo, o desgaste vai ser muito maior, o desgaste do motor é maior, o desgaste das peças é maior. A vida útil desse carro está diminuída. Adriano, o que isso tem a ver com o trabalho? Isso tem a ver com a vida. Olha só, qual que é o ritmo do trabalho? O ritmo do trabalho é 60, 80 por hora? Ou o ritmo do seu trabalho você está 220 o tempo todo? Se eu estou no ritmo 60, 80, vamos colocar assim, o nível médio, ok, tá tudo bem. Dificilmente você vai entrar no estresse crônico. Mas se todo dia eu estou a 220 no meu trabalho, sai dia, entra dia, eu entro na taquicardia, saio na taquicardia, tomo um Rivotril para ir, tomo um Venvance para ficar, sabe? Se a gente faz essa coisa porque eu estou num ritmo de trabalho acelerado, você está diminuindo a vida útil da sua vida de trabalho. Essa é a realidade. Isso nós conseguimos entender claramente hoje.
As pessoas não chegam para um esgotamento emocional porque elas estão trabalhando há 6 meses, ok? As pessoas entram no esgotamento emocional porque elas entram no estresse crônico, que é causado pelo ritmo daquele trabalho, e elas não conseguem diminuir aquele ritmo, não conseguem desvincular. E é isso que acontece. Por isso que, ao invés do meu sistema nervoso tá andando numa velocidade média, eu tô mandando meu coração bater a 180 por hora. Imagina, em repouso, olha que coisa. Quando nós estamos numa situação de repouso, é para o nosso coração estar aí por volta de 80. E se você estiver correndo numa esteira prestes a morrer, seu coração vai bater lá 180 fácil. Olha só, imagina você andar com seu coração como se você estivesse correndo o tempo todo. Mas foi isso que nós fizemos em relação ao trabalho. Como que nós estamos em relação ao mundo do burnout, né? Então, o primeiro país no lugar no mundo do burnout é o Japão. Na verdade, eles têm até uma palavra, não sei se vocês conhecem, karoshi. Karoshi significa morte por excesso de trabalho. Então, existem pessoas no Japão que vêm a óbito e elas vão receber o nome de karoshi, elas morreram de karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. Quem vem atrás do Japão? Quem são os mais workahólicos do mundo atrás do Japão? Se você falou Brasil, você acertou, ok? Nós estamos em segundo lugar. Para vocês terem noção, a estimativa que nós temos hoje é que talvez 34,6 milhões de brasileiros estejam com burnout. Isso vai representar 30% de toda a força de trabalho que nós temos hoje no mercado. Imagina, a gente está falando que praticamente 1/3 de todas as pessoas que trabalham estão vivendo uma situação de esgotamento profissional. Não é incomum que o esgotamento profissional seja confundido com alguns quadros, como depressão, por exemplo, ou até mesmo ansiedade. O que difere? Primeiro, o ponto de aversividade, vamos colocar assim, o ponto de maior repulsa, não é isso, não estou conseguindo pensar, gente. Um ponto de origem, vamos colocar assim, qual que é o ponto de origem? Olha só, uma mulher que tem depressão pós-parto, o ponto de origem dela é o nascimento dessa criança, é o parto dessa criança que vai dar origem a essa depressão, por isso que ela é uma depressão pós-parto. O que dá origem a muitas vezes sintomas depressivos e ansiosos? O trabalho. Se a origem está vindo desse lugar, então a gente provavelmente vai estar falando de um burnout. Para que você classifique o burnout, 3 coisas você vai precisar classificar, ok? São 3 características principais, porque olha só, se você olhar só para a sintomatologia, você vai errar quando você for fazer um diagnóstico. Porque em termos de sintomatologia, o que seu cliente vai relatar? Muito cansaço, dificuldade de concentração, baixa produtividade, insônia, alteração no apetite, sensação de menos-valia, de incompetência, sensação de exaustão, fadiga, cansaço. Se eu olhar só para os sintomas, o que eu posso pensar dessa pessoa? Ela está deprimida, ok? Ela está deprimida. Se eu tiver outros sintomas aqui que eu misturo com sintomas somáticos, relato de taquicardia, mãos frias, tá ansiosa, ó, você vai direto pro ansioso e pro depressivo. E olha só, não é. Por que você não deveria classificar como depressivo e ansioso? Porque, na verdade, o que está acontecendo é um esgotamento profissional. A pessoa não quer morrer, ela não quer mais trabalhar. Faz sentido isso aqui? Eu passei por isso, tem uns 2 anos aí que eu vivenciei uma situação de burnout. E foi muito doido, porque assim, eu já estava muito ansiosa. Foi bem ali naquele momento que a gente sai da pandemia e volta. Então eu voltei já querendo sair. Não tive coragem de sair, continuei trabalhando. E aí, quando eu entrei de férias, olha isso. Quando eu entrei de férias, eu lembro que eu entrei de férias numa sexta-feira. Quando foi sábado de manhã, eu acordei e eu tive uma crise de choro. Eu comecei a chorar. Parecia que eu tinha acabado de perder alguém.
Minha esposa virou para mim e falou assim: o que aconteceu? O que foi? Eu chorando. Eu falei: eu não quero ir trabalhar. Eu falei: eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar. Aí ela virou, tipo assim, eu tinha entrado de férias, tipo assim, sexta-feira. Aí ela virou para mim e falou assim: então, você entrou de férias? Você não vai trabalhar segunda-feira? Você tá de férias? Eu falei: não, mas eu não quero voltar nunca mais a trabalhar. Olha só, por que não é depressão, apesar de você ter todos os sintomas relacionados? A pessoa não quer se matar, ela quer trabalhar em outra coisa. A pessoa está infeliz porque aquele contexto que ela está inserida de trabalho está adoecendo ela. Por isso que é burnout. Então, qual que é uma das características, as 3 características principais para você fugir do risco de fazer um diagnóstico errado? O que precisa ter no burnout? Exaustão emocional. Sabe aquela sensação que você está sem bateria? E parece que não importa o que você faz, você continua sem bateria? Já teve a sensação alguma vez que você acordou cansado? Você acordou assim, nossa, caramba, eu tô precisando deitar. Isso é uma sensação de exaustão. O cansaço não melhora, porque olha só, se você estiver num batidão cansado, tô cansado. Férias. Uma semana de férias que você tira, 3 dias que você tira, que você viaja ali, que você volta no pique. Eu viajei, né? Ficamos sem lives aí em abril por conta disso. Fomos pro Chile, viajamos pro Chile. Quando estava terminando a nossa viagem, eu estava no meu celular confirmando a agenda. Então eu lembro que a gente voltou na terça-feira tava aquela história de aeroporto, e eu ia voltar atendendo na quarta. Terça-feira eu passei o dia no celular mandando mensagem. Ah não, caramba, tô com saudade, fulano, será que deu certo aquilo? Qual vai ser as atualizações da semana? Eu queria voltar a trabalhar, ok? Minha esposa tava assim: não acredito que eu vou voltar a trabalhar. Entende que não é só as férias? Aí, beleza, saí de férias, voltei tranquilo, voltei a trabalhar. Minha esposa estava de férias, voltou a trabalhar. No primeiro dia de trabalho, ela ficou estressada, ficou extremamente ansiosa. Falei: não tem condição. Se o primeiro dia que você volta do trabalho, você fica nesse nível de exaustão, tem alguma coisa errada acontecendo no trabalho. Vocês entendem isso? No trabalho. Porque olha só, uma pessoa que está deprimida, ela está deprimida em casa, ela está deprimida no trabalho, ela está deprimida na escola. Ela está deprimida quando ela viaja, ela não quer nem viajar, ela está deprimida quando ela viaja, ela está deprimida quando ela vai. Uma pessoa que está no burnout, quando ela sai do trabalho, ela melhora. Aí ela não entende, porque ela melhora. Ela gosta de estar em casa, ela sai, ela vai resolver coisa, ela põe a agenda, ela fica se sentindo culpada, porque como que ela pode estar fazendo aquilo tudo se ela está num burnout? É porque o problema dela é o trabalho. Acaba aquela bateria. Qual que é a questão? Muitas vezes quando a pessoa entra nesse grau de exaustão em decorrência do trabalho, ela começa a vivenciar um cansaço que não melhora. Então deita, tá cansado. Tô dormindo 8 horas, tá cansado. Então essa é uma das principais características, uma delas. A segunda, essa é pouco comentada até, despersonalização. O que é isso? A despersonalização acontece quando você começa a se sentir desconectado daquele grupo, entendeu? Você começa a se sentir desconectado daquelas pessoas. Então você começa a vivenciar um distanciamento. Às vezes você tá com a pessoa ali, mas sabe quando você tá, mas não tá mais? Exatamente, né? A Mônica tá falando aí. Não sei se vocês sabem, olha só, domingo é um dos horários com maior índice de suicídio, é domingo à noite. O dia que o SAMU mais trabalha nas cidades acontece no domingo, por tentativas de suicídio. Ah, Adriana, por quê? Porque segunda-feira volta a vida, olha só. Segunda-feira volta o lugar que eu não quero. Se a gente está falando de 30 milhões de brasileiros com burnout, a gente está dizendo que 30 milhões de pessoas ontem à noite, ao deitar nas suas camas, desejaram não ir para os seus trabalhos hoje. Isso é o burnout, é esse esgotamento. E aí a relação no trabalho vai ficando estranha,
Porque essa pessoa vai entrando numa despersonalização. Então ela não se conecta mais com aquelas pessoas. Aquele grupo começa a se transformar num grupo de estranhos. Muitas vezes vou falar isso, vocês vão rir, mas essa é uma das características. Você começa a tratar as pessoas de maneira cínica. Sabe quando a pessoa fala, isso aqui tá todo mundo animado para ir pra festa. Você tá animado, você fala, aham. E você pensa por dentro, eu não acredito que eu vou ter que pagar para ir numa festa com pessoas que eu não gosto. E aí, às vezes você passa agora a desempenhar quase que um papel ali, né? O papel do colega de trabalho que quer todo mundo menos estar com vocês. Então, olha só, isso é uma característica do burnout, essa despersonalização. A outra coisa que vai acontecer, e por isso que o burnout é tão sério até para as empresas, vamos colocar assim, é que vai acontecer uma redução na sua realização pessoal. A gente fala um pouco sobre isso, né? Mas o trabalho, ele tem uma parcela importante na nossa vida, né? Vamos pegar a nossa cultura. Se a gente está em segundo lugar em burnout, não é à toa. O trabalho é importante para nós. Gente, o que as pessoas nos perguntam? Pelo menos o que me perguntavam quando eu era criança? O que você vai ser quando crescer? Qual que era a resposta que eles queriam? Eles queriam saber qual seria a minha profissão. Ninguém me perguntou o que você vai ser quando você crescer, esperando que eu respondesse feliz. Não, as pessoas perguntavam porque elas queriam saber o seu trabalho. A verdade é que a década de 80 ali, a década de 90, só você nasceu para duas coisas, vou te contar agora. O pessoal da década de 80, década de 90, eles nasceram para trabalhar, porque essa foi a pergunta que eles mais ouviram na vida, né? O que você vai ser quando crescer? Me fale a sua profissão. E eles também cresceram para casar. Eu não sei como que é hoje em dia, mas quando eu era criança, as festas de aniversário terminavam com o famoso com quem será? Não importa se você tivesse 5 anos, 3 ou 15, a música no final era com quem será. Então, a gente cresce com duas metas na vida, quem nasceu na década de 80 e 90. A gente cresce para trabalhar e casar. Se você errou nisso, parece que você errou em tudo, ok? O que acontece? Então, o trabalho, ele tem uma questão na nossa vida que é uma questão muito importante. Ele ocupa um lugar muito importante, até mesmo num lugar de competência. É muito comum a gente avaliar a nossa competência pelo nosso trabalho, por quanto nós ganhamos. Quando uma pessoa ganha muito dinheiro, você fala, não, fulano é tão competente, né? E aí, o que acontece no burnout? Existe uma redução na sua produtividade. Você não aguenta mais, você está exausto. Olha só, se eu rodar um aplicativo no meu celular com bateria 10%, ele vai durar X tempo. Mas se eu quiser rodar 100 aplicativos com a minha bateria a 10%, ele vai durar alguns segundos e ele vai desligar. É a mesma coisa em relação ao trabalho. Se você está trabalhando muito e você quebrou, naturalmente a sua produtividade vai acabar, vai diminuir. E aí o que acontece? Ao diminuir a produtividade, como que a gente se sente? Incompetente. Ao diminuir o nosso senso de incompetência, a gente se sente como? Burro, que a gente não vale de nada, que ninguém gosta da gente. Aí a gente começa a trazer outros 1000 problemas que nem tinham relação com aquilo. Então, o burnout vai ter isso aí. Olha só, uma boa pergunta, eu não sei. É muito interessante porque, e aí eu acho que eu não ia entrar nisso, mas eu acho que vou só destacar na sua pergunta um outro conceito que é o burn-on. Acho que é isso, burnout e burn-on, eles estão começando a falar isso. Basicamente, o que eles estão dizendo aí? Que o burnout, né, as pessoas que eu já acompanhei por burnout, o que acontece? A pessoa quebra. Então, ela tem um dia que ela tem a crise do burnout. As pessoas que eu já acompanho, é isso. É o dia que ela tem a crise de pânico no trabalho. Ela tem uma crise deprimida em casa, que ela não consegue sair de casa. Ela quebra. A pessoa num burnout, ela vai para o psiquiatra porque ela tá tremendo, porque ela não aguenta mais ir para o trabalho. O burnout, o que eles estão dizendo? É o esgotamento sem a crise. E aí, o que pode estar acontecendo agora no nosso país? A gente tem também uma série de profissionais que estão esgotados,
Só que como não tem a crise, ou estão sendo diagnosticados com outras coisas, ou é um esgotamento que está sendo ignorado. E aí, nesse sentido, Damila, faz sentido a sua pergunta. Por quê? Quando a gente fala no burnout, provavelmente você vai ver ele acontecer quando a pessoa quebrar. Pelo menos é o que eu tenho observado, tá? É o dia que a pessoa acorda e ela não consegue ir pro trabalho, ela treme, ela chora, ou ela chega no trabalho, ela sente tão mal que ela tem que sair, ela para num psiquiatra e ganha aí 30 dias de atestado. O burnout, na hora que ele for classificado para entrar em livros de classificação, a gente vai ter que ter tempo, né? Porque quando a gente fala desse tipo de adoecimento, você precisa ter um tempo para que isso seja contabilizado, né? Uma semana de um estresse, todo vendedor que trabalha com vendas acha a última semana de trabalho difícil. Nem por isso ele tem um burnout. Então, acho que aí vai ter que entrar outros parâmetros, tá? Não vou saber te responder isso nesse momento. Nesse momento, qualquer médico pode dar um atestado. É claro, se for para psiquiatra, o psiquiatra vai afastar, mas qualquer médico pode dar atestado de afastamento, tá? Não sei, só se na empresa tiver alguma legislação específica em relação a isso. O que nos leva ao burnout? Né? Eu já contei aqui que eu já tive, pela história que eu te contei, você viu que a minha esposa também. E infelizmente tem sido comum essas histórias, né? Cada vez mais comum. O que nos leva ao burnout? Primeira coisa é a romantização da exaustão. Quando você fala que você tá cansado, fulano tá cansado porque, não, trabalhei muito. Nossa, que legal, né? Olha só, é isso aí. Olha só, estar cansado por trabalhar muito, na nossa sociedade, você é o quê? Aplaudido. Nós somos comparados pelos nossos pais com pessoas que trabalham muito. Ó, fulano como trabalha muito. Por que você não é igual a fulano, que é trabalhador, que trabalha muito? Na nossa sociedade, principalmente se você nasceu até 95, tá? Se esse é o seu caso, de 95 para trás, nós somos valorizados pela quantidade de trabalho que nós temos. Não importa se a gente está doente, o que importa é que a gente tem que trabalhar. Ok? Então, a gente passou a romantizar. Não, fulano tá cansado. Não fala, esses dias eu pensei isso comigo mesmo. Não conta pra ninguém quando você tá muito cansado, não, que você tinha que ter vergonha. É isso, a gente precisa ter vergonha de passar do nosso limite. Mas o que a gente faz? O que a nossa cultura faz com limite? Quem tem limite é município. Olha só, essa é a piadinha. Essa é a piadinha da quinta C. Não, qual que é o lema dos coaches? Trabalha enquanto eles dormem, não é? E tem a burnout. Esse é o ponto, olha só. Existe uma valorização na nossa cultura em relação a isso. Então, esse é um primeiro ponto importante. Isso nos leva ao burnout no momento que eu acho que é legal estar muito cansada por conta do meu trabalho. Então, essa é a primeira coisa que vai nos levar para lá. Segunda coisa, carga de trabalho excessivo. Estava conversando com uma pessoa esses dias, falando sobre as greves, né, que o país está passando aí. Eu confesso para vocês que eu não sou petista, gente, mas eu fiquei com pena do Lula. Nem achei que isso ia acontecer na minha vida, mas eu confesso para vocês que quando eu vi todas as universidades federais e todo mundo entrando de greve, falei, pô, vou estragar o governo do cara. Mas tudo bem, vamos voltar para cá. Olha só, carga de trabalho excessiva. Tava conversando com uma pessoa, deixa eu voltar aqui para a conversa. Tava conversando com uma pessoa e aí tava falando com ela, né? Ela comentando sobre essas greves que estavam acontecendo e tal. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, eu falei, por que vocês não entram em greve? Todo mundo tá entrando de greve. Por que vocês não entram em greve? Ela falou, primeiro que a gente não pode. Então ela é uma categoria que não pode fazer 100% de greve. Eu falei, entra, mas eu sei que... Aí eu falei, não, eu sei que vocês não podem fazer 100% de greve, mas vocês podem fazer 30% do efetivo. Ela falou, a gente já trabalha 30% do efetivo. Se nós pararmos, para tudo. Não tem mais ninguém para trabalhar. As escalas praticamente não são mais cobertas. Olha só, se eu tenho uma pessoa de uma área hospitalar que está me dizendo que tem 30% do efetivo, ela está me dizendo que ela está trabalhando por 3 pessoas. Vocês entendem isso?
Ela está fazendo trabalho de 3 pessoas. Era para ela estar fazendo trabalho de uma. É claro que vai esgotar. E aí, qual que é o grande problema? Não minta para mim, tá? Que eu sei que você já fez isso. Quando a gente começa a estar com muito trabalho, nossa, essa semana tá muito puxada, tô com muito trabalho para fazer. O que a gente faz? A gente dorme menos. Primeira coisa, a gente compromete o sono. Ah, não, hoje eu vou ter que trabalhar até tarde, hoje eu vou ter que ir até 1h da manhã trabalhando. Você compromete o seu sono. E a segunda coisa que você faz, você compromete a sua atividade física. Ah, não, hoje eu não vou para atividade física, não, que eu tô com muito trabalho, preciso adiantar isso aqui. Olha que maluquice. Você tá colocando o seu carro a 220 por hora e você decidiu não colocar gasolina. É isso que tá acontecendo. Então, olha que doido. A gente entra numa carga excessiva de trabalho e aí a gente corta primeiro as coisas que nos fazem bem. E aí o que acontece? Além da carga excessiva, você está levando o seu corpo para o estresse. Daqui a pouco ele quebra, ok? Então, esse é um cuidado que você precisa ter. Terceira coisa aí que vai nos levar para um burnout. Expectativas conflitantes. Eu costumo dizer, sempre falei isso. Eu gosto de trabalhar, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Aqui em casa eu falo muito isso. A gente tem uma brincadeira aqui em casa que é o que você vai fazer quando você ganhar na Mega Sena? A gente brinca aqui em casa do que você vai fazer. E todas as vezes eu falo que eu vou trabalhar. Minha esposa fala que ela não acredita, mas eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Então, talvez eu vou trabalhar menos. Provavelmente vou trabalhar menos, tá? Mas vou trabalhar. Meus pacientes, não se preocupem que eu não vou abandonar vocês, mesmo se eu ganhar na Mega Sena. Olha só, por que eu falei isso? Expectativas, trabalho, tá, lembrei. A gente brinca aqui, eu falo, não, eu gosto de trabalhar. Agora, pode falar uma coisa que eu nunca gostei? Eu nunca gostei de retrabalho. Retrabalho me matava. Adriano, o que é retrabalho? É eu ter que fazer o que eu já fiz porque a pessoa me passou uma informação errada. Eu ter que fazer o que eu já fiz porque a pessoa não foi clara a primeira vez quando ela foi me orientar sobre isso. E isso acontece muito em contexto de trabalho. Isso te leva para o estresse, que é o quê? Quando você está numa má gestão, que você tem demanda contraditória, a pessoa fala que isso aqui é urgente, daqui a pouco outra atravessa, fala que isso não, que isso aqui. Quando você não sabe o que é esperado de você. Quando você fica no retrabalho, isso vai te levar para o estresse, ok? E muitas vezes um estresse crônico. Quarta coisa, para a gente poder falar de intervenções, tá? Quarta coisa, relacionamentos interpessoais problemáticos. Olha só, vamos imaginar que você não tem uma boa relação com a sua família. Vamos imaginar isso. Você quer sair de casa, seus pais são tóxicos, sei lá, você é gay, eles são conservadores, ou você é trans e você quer, poder sair para você se libertar e tal. E você tá nesse processo, mas a sua família não te aceita. Sua família não aceita quem você é. O que as pessoas fazem nesse contexto? Elas vão trabalhar. Ok? Então elas vão trabalhar, elas trabalham muito, elas estudam muito. Basicamente, quando a gente não tem uma boa relação com a nossa família e nós estamos precisando viver com eles, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar cortar o máximo de convívio possível. Você não vai nas festas, você não frequenta os almoços, você chega em casa, todo mundo tá dormindo, você sai de casa, todo mundo tá dormindo. Isso acontece porque as relações são ruins, eu as evito, ok? É até saudável, né? Se você não pode sair e as relações são ruins, evitá-la pode ser um caminho de você gerenciar isso inicialmente. Mas e quando isso acontece no trabalho? E quando o tóxico é o meu chefe? E quando o problemático é o meu colega de trabalho? Como que eu me afasto deles? Vocês entendem a questão? A verdade é que os relacionamentos fora do contexto de trabalho, você ainda tem, em alguma medida, algum nível de controle do quanto que você quer interagir ou não com aquela pessoa. Né? Você pode se proteger de alguma maneira. Mas e quando você tem problema no trabalho de relacionamento? Como que você se protege? E quando o problema é o seu chefe, que te persegue, que te passa mais trabalho que para todo mundo? Essas coisas acontecem, gente. E quando é uma colega sua de trabalho que tem burnout e começa a fazer da sua vida um inferno?
Quando nós temos problemas de relacionamentos interpessoais no contexto de trabalho, isso é um problema seu. Muitas vezes a empresa ela não está preocupada com isso. Ela não vai querer resolver problema de adulto de 40 anos porque não está se dando bem com um coleguinha na sala de aula. E o que vai acontecer? Se mantém relacionamentos que te fazem mal e que você não consegue sair, isso vai te adoecer. Então, esses são alguns elementos, vamos dizer assim, que pode te levar para um burnout. Tudo bem até aqui? Gente, como tá meu tempo aí? Quem tá me acompanhando aí? Quanto tempo eu tenho? Tô perdida aqui para variar. Olha só, como tratar, né? Vamos falar sobre intervenção aqui, que eu acho que é o interesse de todo mundo, né? Muita gente aí começando a atender casos de burnout e muitas vezes a gente com burnout precisando saber o que a gente faz para sair desse buraco. Primeira coisa, obrigada pelo horário. Como que eu saio do burnout? Primeira coisa, você precisa parar de achar que é bonito estar exausta por conta do trabalho. Enquanto a gente não tiver vergonha de estar cansado porque a gente trabalhou muito, a gente não consegue mudar isso na nossa vida. Olha só, meu pai, eu brinco com isso, meu pai é engraçado. Toda vez que meu pai me liga, meu pai sempre me liga. Só existem 3 pessoas que me ligam, gente. 4, na verdade. Meu pai, minha irmã, o pessoal do telemarketing e o pessoal de São Paulo tentando me dar golpe. São as 4 ligações que eu recebo aí na minha vida. Toda vez que meu pai me liga, ele faz sempre as mesmas perguntas. Vou contar pra vocês. Ele pergunta aonde eu tô. Sempre ele pergunta onde eu tô. Não sei qual que é a necessidade dele de saber minha localização. Mas toda vez que eu falo com meu pai, oi pai, tudo bem? Ele fala tudo bem? Eu falo tudo. Ele fala, onde você tá? Segundo que ele fala, ele fala onde que eu tô. Ele sempre pergunta onde eu tô. Como você tá? Aí eu falo, tô bem. E o trabalho? Todas. Eu tô viva tem 44 anos. Eu trabalho tem uns 20 e pouco aí, sei lá. Todas as vezes que meu pai me liga, ele pergunta como tá o trabalho. Vocês entendem isso? Olha só. Quando eu tava querendo sair do trabalho, da UDF, no ano passado, eu liguei pro meu pai. Aí falei, pai, tô pensando em sair do trabalho, tô muito ansiosa, não tô dando conta, tá difícil, não sei o que e tal. O que você acha? Aí ele falou, não sei, será que não dá para esperar um pouco mais? Porque o mercado tá difícil, né? Olha só, eu entendo. Meu pai nasceu em 41, gente. Eu entendo ele achar que o trabalho é a coisa mais importante da vida e que você ter uma carteira assinada é muito importante do que você só ser empresária. Olha só, ser empresário você assume mais risco. Ele valoriza isso, e ele me mostra que ele valoriza isso todas as vezes que ele me liga, ele pergunta do meu trabalho. Só que chegou um momento, porque eu estava adoecendo, né? Adoecendo não, porque eu adoeci, e foi muito doido assim, sabe? Quando eu saí, eu fui conversar com uma amiga minha, ela perguntou, por que você saiu? Eu falei, não, que eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, então você tinha que ter saído 2 anos antes. Eu falei, você tá certa. Por quê? Porque já tinha 2 anos que eu tava cansada. Mas eu tava fazendo o quê? Ai, não, eu trabalho muito. Nossa, como que eu sou boa. Tô cansada de tanto trabalhar. Aí adoeci. Esse é o preço. O burnout é o preço desse adoecimento. Segunda coisa, para não enrolar muito. A gente precisa, isso aqui vale até uma live. Não tô pronta para fazer essa live ainda não, mas vou me preparar ainda para fazer essa live. Nós precisamos dissociar o nosso valor do conceito de utilidade. A nossa cultura definiu que coisas boas são coisas úteis. Então, o ser humano, enquanto ele é útil, ele é bem, ele tá bom. E quando ele perde a utilidade dele, já era. Como que isso aparece? Quando você para de trabalhar e você não sabe o que faz. Tem gente que não sabe ficar sem trabalhar, não. Você deixa a pessoa sem trabalhar, ela fica procurando coisa para fazer. Já viu gente de férias que é assim? Ela fica arrumando coisa para fazer. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que nos dá valor pelo quanto nós somos útil ou não para ela. O que mostra mais a utilidade nossa para o mundo? O nosso trabalho.
A gente nunca vai tirar o trabalho desse lugar que ele ocupa na nossa vida se a gente não conseguir construir valor para além da utilidade que a gente pode ter para a sociedade, ok? Esse é um papo legal, tenho pensado sobre isso, mas eu preciso amadurecer mais isso aqui pra gente conversar, tá? Vou prometer uma live mais pra frente sobre isso. Terceira coisa, o que eu faço? Você precisa aprender a estabelecer limite no trabalho. Quando começou a pandemia em 2020, trabalho, reunião, trabalho, treinamento e trabalho, aquela coisa assim assombrosa. Trabalha sábado, trabalha na noite, trabalha em reunião. Gente, você estava em casa, você podia estar em reunião. Foi isso que o pessoal entendeu em 2020. Quando foi em 2022, não, 20 para segundo semestre de 2022, eu já estava muito cansada. Eu falei, não dou conta. Eu pensei, eu preciso começar a colocar alguns limites, preciso pôr limite. Aí, quando eu pensei nisso, chegou o momento. Eu recebi um e-mail marcando uma reunião para sábado. E-mail não, eu recebi um WhatsApp. Aí eu respondi, eu falei, olha, sábado não é o meu horário de trabalho. Ah, não, por favor, essa reunião, isso aqui é super importante. Eu falei, olha só, tudo bem. Se você tá falando que é tão importante que eu preciso participar, eu vou participar. Mas eu gostaria de deixar registrado que essa vai ser a primeira e a última reunião que eu vou participar no sábado. Eu não trabalho sábado. O meu horário de trabalho não inclui sábado. A faculdade não me paga para trabalhar sábado. Como não me pagaram por eu ter trabalhado aquele sábado. Olha só, a gente tem que pôr limite. Ah, não, mas aí se me mandar embora. O que você quer? Trabalhar e morrer cedo? Pode ser um caminho. Não é o que eu quero. Olha só, esgotei, o que eu faço? Precisa pôr limite, ok? Então, é essa a ideia. Quarta coisa, Adriana, já estou num burnout, ou estou num burnout, já estou exaurido, né? Já estou cansado pra caramba. O que eu preciso fazer? Você precisa investir em práticas de autocuidado. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha só, esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, a pessoa teve uma crise. Eu falei, bom, você precisa conversar com o psiquiatra, né? Para o psiquiatra fazer um reajuste aí. E a pessoa falou, não quero. Eu não quero porque eu não quero tomar remédio. Não quero tomar mais remédio. Eu falei, ok. E aí quer o quê? Tá na crise, não quer estar na crise, não quer tomar mais remédio. Quer o quê? Não, eu vou fazer qualquer coisa. Eu falei, então tá bom. Eu adoro quando a pessoa fala isso pra mim. A pessoa fala, pode falar que eu vou fazer qualquer coisa. Eu tenho a lista pronta para passar, para resolver a vida dela. Falei, olha só, você precisa fazer algumas coisas se você não quer, se você quer sair da crise e você não quer aumentar a sua medicação. Você precisa se alimentar de maneira saudável. A comida, a gente fala pouco sobre isso, mas existem muitas comidas que são inflamatórias. Elas inflamam o seu sistema gástrico. O seu intestino, ele é o segundo maior produtor de serotonina. Ele é o seu segundo cérebro. Quando você se alimenta mal, você está contaminando, você está tomando veneno e contaminando seu segundo cérebro. Ok? Quando você se enche de açúcar, você está se envenenando. Essa é a verdade. Vou fazer uma live sobre açúcar qualquer dia. Olha só, ter uma alimentação saudável, ok? Então, você ter uma alimentação saudável ajuda você a equilibrar o seu corpo em termos de saúde. Então, Adriana, não quero mexer em medicação minha. Melhore sua alimentação. Você precisa cortar algumas bebidas, você precisa cortar, se você é uma pessoa ansiosa, você precisa cortar a cafeína, tem que cortar o café, tem que cortar a Coca-Cola, tem que cortar o álcool. O álcool faz mal para a ansiedade. O álcool não faz bem para a ansiedade. Olha só, alimentação saudável, primeiro pilar. Segundo pilar, atividade física. Atividade física cura tudo? Não, mas ajuda em muita coisa. Olha só, a atividade física, eu acho que vocês estão acompanhando aí, né? Que eu comecei a fazer natação agora, gente, tô nadando. Tem um mês que eu comecei a fazer natação, acho que é isso, agora fez um mês. O primeiro dia que eu fui nadar na piscina, eu nadei 25 metros e eu morri. Parecia que eu nunca tinha nadado na vida. Eu falei, esse negócio tá muito difícil, não vou dar conta.
Eu não andava 25, parava 5 minutos para respirar, andava mais 25 metros. Esses dias eu falei com a minha esposa, já tô nadando 50 metros sem parar. Olha só, evolução, pequenos passos. E aí eu virei para ela e eu falei, nossa, eu tô fazendo 3 vezes na semana, tem um mês só. Falei com ela, sabia que eu tô sentindo diferença? Ela falou, você tá sentindo diferença onde? Eu falei, tô sentindo diferença no meu corpo. Eu tenho me sentindo menos tensionada no meu corpo. Aí a gente foi conversar isso, né? A atividade na água, a atividade física na água, ela faz inúmeros bens para sua saúde. Quer melhorar a sua saúde? Você tem que investir em atividade física. Adriana, eu não gosto. Vai descobrir o que você gosta. Atividade física não é só musculação. Vai atrás de algum esporte. Vai andar no parque. Vai fazer um spinning. Vai, sei lá, fazer squash. Vai andar de canoa. Vai correr no parque. Assim, Brasília tem muito lugar, né, para atividade física e externa. Vai caminhar no eixão todo domingo. Aproveita que já toma um solzinho e pega uma vitamina D. Uma prática de autocuidado é a atividade física, ok? Faz diferença para o corpo. Todo mundo que começa a fazer atividade física regular, com pouco tempo, começa a falar: eu estou me sentindo melhor porque eu estou fazendo atividade física. Se dá certo para todo mundo, pode dar certo para você também, ok? Quase todo mundo. Terceira coisa, nas suas práticas de autocuidado, invista num sono de qualidade. Sono não é brincadeira. Se a gente realmente entendesse a importância do nosso sono, a gente não negociaria por coisa nenhuma. Eu tô numa fase agora na minha vida, vai ficando mais velho, vai comprometendo o sono, vai começando a custar caro. No outro dia eu acordo, tipo, caramba, dormi muito tarde ontem. E eu ainda tô com aquele problema de quando você fica velho, não sei se você tem esse problema, que eu sempre acordo no mesmo horário, de segunda a segunda, é o mesmo horário que eu acordo. Na verdade, final de semana, normalmente eu acordo mais tarde. Eu acordo por volta de 7, 7h30, ganhando quase 1 hora de sono no final de semana. Sono de qualidade faz toda a diferença para sua saúde. Adriana, não quero entrar na medicação. Vai fazer higiene do sono. Olha, gente, somos eu e vocês, 22 pessoas aqui reunidas nessa noite, e eu vou ser muito sincero com vocês. Não tem como mudar as coisas. Tem sim, a gente que ainda não está disposto a fazer, ok? Então, vai investir na sua alimentação. A verdade é que comer saudável é caro no Brasil, é mais fácil comer besteira. Essa é uma das coisas críticas aí, não vou me alongar nisso. Adriana, não tem dinheiro para pagar academia. Você tem um tênis? Põe um tênis e vai andar na rua. Uma época atrás que eu tava precisando perder um peso, que eu tava gordinha aí, precisando emagrecer, eu nunca gostei de academia. Eu falei, eu vou correr. O que eu fiz? Eu coloquei um tênis e saí correndo no meio da rua. O que aconteceu? Eu morri. Várias vezes. Muitas vezes. Tive vários infartos. Tive vários e vários infartos, mini infartos correndo. Perdi 10 quilos, fazendo atividade física regular, correndo, né? Fiz dieta, né? Uma série de coisas. Mas olha só, tem que investir em atividade física. E o sono de qualidade? Não deveríamos negociar sono por praticamente nada na nossa vida. Vou nem falar mais isso. Outras práticas importantes. Terapia, gente. A gente precisamos saber a hora de falar. Não deu certo, preciso fazer outra coisa, a gente precisa saber fazer isso. E às vezes você já tentou tudo. Eu falo, qual que é a hora de fazer terapia? Assim que você tiver um problema de cunho emocional. Essa era a hora de você fazer terapia. Não quero fazer terapia nessa hora. Que horas que eu vou fazer terapia? Quando ninguém mais estiver te aguentando. É a hora de você fazer terapia. Quando que eu sei que ninguém tá me aguentando? Quando as pessoas começarem a te mandar fazer terapia. Ok? Então, quando você começar a ouvir muito, você tá precisando fazer terapia, é que você já tá incomodando, tá na hora de você procurar ajuda e tá na hora de você fazer terapia, ok? Terapia é autocuidado. Mais cedo eu tava conversando com a minha esposa, eu falei, eu tô fazendo terapia agora, voltei. Aí, bom que eu conto uns babados aqui pra vocês qualquer dia desses. Aí, voltei a fazer terapia e aí eu tava conversando com ela hoje, falando, nossa, tem hora que eu tenho tanta preguiça. Tipo assim, eu sou terapeuta,
tô precisando fazer terapia, que eu ando muito estressada. Gosto da minha terapeuta, mas tem hora que me dá preguiça. Tem hora que eu penso, será mesmo que eu tenho que fazer terapia? Aí eu gosto de me lembrar. Tem sim. Lembra que você tem. Quanto mais você achar que você não tem, ainda tá precisando mais. Normalmente o cliente, quando tá pronto para ter alta, ele não tá querendo ir embora da terapia. Você fala, não, tá na hora. Ele fala, não, só mais um pouco. Enquanto você tá resistindo à terapia, você tá precisando dela. É difícil fazer terapia, gente. É cansativo, Sabe por quê? Você passa a sua semana toda no problema. Aí você fala o quê? Quer esquecer. Não, aí você vai para um lugar que você fica 1 hora com aquela pessoa falando do problema da semana, que você não queria nem pensar nele. É difícil mesmo. Mas a terapia é um caminho de autocuidado, ok? Caminhando para o final aí. Quinto, na verdade eu vou terminar com o quinto ponto. Olha só. E que horas são aí, gente? Minha assessora de palco, por favor. O quinto ponto é o seguinte. Lembra que eu te falei que nós fomos criados para 2 coisas? Se você nasceu até 1995, você tinha 2 metas na sua vida. A primeira delas, você precisava arrumar um emprego, ok? Os nossos pais, os nossos amigos dos nossos pais, os nossos tios nos lembravam constantemente disso, sempre que eles nos perguntavam o que nós seríamos quando a gente fosse grande, esperando saber qual profissão que a gente iria se engajar. E a segunda coisa que você foi ensinada é que você precisava casar, certo? Então, na década de 80, não tinha um aniversário que não terminasse com quem será? E a gente cresce achando que esses são os 2 pilares da vida. Então, eu tenho o pilar trabalho e eu tenho o pilar família, casamento, filhos. Deixa eu tirar minhas canetas daqui para vocês não ultrapassar. Olha só, é assim que a gente constrói a vida. Pilar família, pilar trabalho. Tem que casar, tem que ter filho, tem que ter emprego. Beleza. Aí você constrói a sua vida assim, ó. Ah, ok. Tá ok, né? Tá? Pelo menos aí tá mais ou menos ajustado. Ok, tranquilo. Até que você tem um problema no trabalho. Acabou? Ou muitas vezes isso acontece, olha só, a pessoa vem e entra num divórcio. Acabou. Esse tem sido o nosso erro, ó. Construir a nossa vida em cima de 2 pilares. Se eu tenho vários pilares, quando um cai, os outros sustentam. Olha só, se eu tivesse aqui, porque eu não vou ter, porque eu não pensei nisso antes, se eu tivesse 4 pilares, vamos imaginar, pensar numa coisa fictícia, tá? Vamos imaginar que tá apoiando aqui, porque eu tenho 4 pilares. Se eu tivesse 4 pilares e eu tiro esse, olha só, os outros 3 sustentam. Entende? Então, se a minha vida estiver em vários pilares, o que acontece quando vem um divórcio? Ó, eu acho força no trabalho para me sustentar. O que acontece quando vem o desemprego? Eu acho força na minha família para me sustentar. Eu acho força nos meus amigos para me sustentar. Qual que é o problema nosso com a nossa vida? 2 pilares. Sabe quem erra nisso também? Mães. As mulheres erram muito nisso. As mulheres acham que elas têm que fazer 2 coisas na vida: trabalhar e criar os filhos. Aí elas se aposentam e aí chega uma hora que esses filhos não querem mais estar com ela. Querem seguir suas vidas. Agora não vão mais passar o Natal na mãe, vai passar o Natal na sogra. Aí o que acontece com a sua mulher? Deprime. Não ia nem falar sobre isso hoje, mas tudo bem. Olha só, a gente precisa aprender a equilibrar. Deixa eu fazer uma conta rápida e vou caminhar para o final com você. Hoje eu fiz essa conta. A nossa semana tem 168 horas, ok? Então, durante a semana a gente vai ter 168 horas na semana, em 7 dias. Se você é uma pessoa que cuida de você e dorme 8 horas por dia, isso significa que você vai dormir na semana 56 horas. Essa é minha meta aqui, bater 56 na semana. Se você trabalha 40 horas por semana e nessas 40 horas você tem deslocamento e você almoça no seu trabalho, significa que 40 horas mais ou menos, tá?
significa que você está gastando mais ou menos 50 horas com o seu trabalho, ok? 50 horas de trabalho. Então, 56 horas de sono, 50 horas com o seu trabalho. Sobra quanto? Sobra 162 horas. Para quê? Para tudo. Para comer, para tomar banho, para se vestir, para você se deslocar para os lugares que você quer, para você ficar com a sua família, para você ter lazer, para você ter atividade física, para você ter tempo para ler um livro. Sério, na boa. Quem consegue? Até porque quando a gente está com muito trabalho, quem que a gente compromete? O sono. Lembra que eu falei de sono? A gente compromete o sono. Adriana, gente, eu vou te falar que eu entendi essa matemática aqui quando eu dei uma quebrada no burnout, que eu chorei porque eu não queria voltar a trabalhar. Então, aquele dia eu entendi que eu tava com um problema. E esse dia eu fiz essa conta. Eu falei, tá errado? Eu não quero gastar um terço da minha vida trabalhando. É muita vida para eu gastar só fazendo uma coisa. Dormir, tudo bem, porque eu gosto de dormir. Eu acho super revigorante, adoro aquele... Sabe aquela sensação quando você vai caindo no sono, assim, que você vai entrando naquele formigamento maravilhoso, desligamento do corpo, assim? Adoro dormir. Mas 50 horas trabalhando, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Isso porque teve momentos na minha vida de eu estar trabalhando 70 horas por semana e achava bonito, contava isso para um monte de gente. Que eu não tinha tempo para fazer mais nada porque eu só trabalhava. Quando eu fiz essa conta, eu entendi que eu estava vivendo a minha vida errado. Esses dias eu ainda não consegui chegar nessa meta não, mas eu vou chegar. Sabe qual que é a minha meta? Trabalho vai ser uma atividade do meu dia. Só uma. Eu quero ter outras. Viver só para trabalhar, tô fora. Olha só, se a gente pensar em 4 pilares da sua vida, eu não vou nem falar de muitos, vou falar rapidamente sobre 4. Profissional é um pilar. No profissional você precisa avaliar sua saúde financeira, o quanto que seu trabalho te gera senso de realização, ok? Isso está no seu trabalho. Às vezes a gente tem um trabalho que o trabalho não gera nem realização financeira, não gera dinheiro suficiente nem para você pagar as contas às vezes, não gera realização pessoal e a gente investe a maior parte da nossa vida ali, ok? Mas vamos lá. 4 pilares, Adriana, eu deveria investir no quê? 4 pilares. Hoje eu penso assim, se eu tiver 25% do meu tempo para cada pilar, tá bom. Deixa eu te falar qual que é. Pilar 1. Vamos começar pelo trabalho, já que eu comecei por ele, vamos começar o trabalho. Trabalho é um pilar da nossa vida, então talvez aí 1/4 da nossa vida, de fato, a gente vai ter que passar trabalhando. Essa é a minha meta hoje em dia, 1/4 só. Significa que de 168 horas, nem sei quanto tempo que eu tenho que trabalhar, vou fazer essas contas depois. Segundo pilar, relacionamento. Relacionamento é um pilar. Relacionamento engloba o quê? Relacionamento com a família. A minha irmã aí. Minha irmã esses dias falou comigo. A gente não se fala mais, ela tá certa. Meu tempo com a minha família tem estado deficitário aqui. Ok? Essa é uma questão, né? Tem que tirar de algum lugar. Relacionamento amoroso. Como que é o meu relacionamento amoroso? Casado, namorado, peguete, como que é? E meu relacionamento social. Esse é o segundo pilar. Então, o primeiro pilar profissional, o segundo pilar relacionamentos. Terceiro pilar, pessoal. O que é o pessoal? Saúde e disposição. Adriana, eu fiz exame de sangue e não deu nada. E qual que é a sua disposição? Você tem vontade de fazer as coisas? Você acorda e você fica pedindo a Deus para que seja hoje o dia do cometa cair na Terra? Desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Ai, gente, equilíbrio emocional. Tudo isso? Não, ainda tá muito. Preciso trabalhar menos. Essa conta não ficou boa não, Lorena. Tem que mudar minha matemática aqui do trabalho. Olha só. Pessoal, vamos lá para eu terminar esse aqui. Pessoal, saúde e disposição, gente, equilíbrio emocional. Quem tem equilíbrio emocional hoje em dia? Todo mundo na terapia buscando equilíbrio emocional. Imagina quem não está na terapia. Equilíbrio emocional é um desafio no mundo que a gente é levado ao extremo o tempo todo. Gente, a gente vive emoções muito fortes no Brasil, né? Olha o que está acontecendo lá no sul. A gente está passando por um momento de catástrofe. Vou
organizar para fazer uma live aqui sobre intervenções em situações de catástrofes e desastres, tá? Vou fazer uma live extra aí essa semana, se der. Pra gente poder falar um pouquinho o que tá acontecendo no Sul. É uma situação com quem fica equilibrado emocionalmente, perdendo tudo. Eu vi algumas cenas, a pessoa saindo com um cachorro no braço. Seria a mesma coisa aqui em casa, olha só. Mas imagina o que é você perder tudo. Quem mantém equilíbrio emocional? A gente vive muito extremos no Brasil. A gente tem notícias muito ruins o tempo todo. A gente é invadido por notícias ruins e boas o tempo todo. Tem hora que você tá bem, tem hora que você tá com raiva, tem hora que você tá chateado. Gente, não precisa nem ter família, basta viver no Brasil que já vai ser um desafio você ter equilíbrio emocional. Isso já é um desafio. Esse é o quarto pilar. Terceiro pilar. Quarto pilar. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O que engloba qualidade de vida? Hobbies e diversão, espiritualidade e plenitude e felicidade. Sempre que eu falo disso eu acho engraçado, mas vamos lá. O que você faz que você se diverte? E não adianta falar trabalho, ok? Eu já fui viciada em trabalho, gente. Eu sou uma ex-viciada em trabalho. Não sei se eu sou completamente ex-viciada em trabalho, mas tinha uma época que eu estava bem viciada em trabalho. Aí uma pessoa indicou, falou, Adriana, indiquei um paciente para você. Eu falei, obrigada. Ele falou, acho que você vai conseguir ajudar muito nele, que ele tem o mesmo problema que você, ele é viciado em trabalho. Pensei, não sei se essa é uma boa indicação de terapia, né? Você indicar o seu terapeuta porque ele tem um problema de vício no trabalho igual você. Bom, aconteceu. Olha só, eventualmente a gente coloca tudo na caixinha do trabalho. Porque trabalho, na verdade, tem que estar dividido em 3 áreas. Olha só, realização, financeiro e contribuição. Vamos pegar lá os 42 horas que vocês me jogarem na cara que eu vou ter que trabalhar. Se a gente for pegar 42 horas dividido por 3, dá quando essa brincadeira aí? O trabalho por dinheiro tinha que ser só uma parte da nossa vida. Só que a gente fica gastando 70 horas da nossa semana, os residentes em medicina, 70 horas da semana, fazendo uma coisa que eles às vezes não gostam, que eles não querem, que eles não veem futuro, para ganhar 3 mil reais por mês. 14 horas, obrigada. 14, e essa vai ser minha meta agora. 14 horas da minha semana eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Essa vai ser minha meta futura. E as outras? 14 para eu contribuir para o mundo. Eu vou fazer isso, tá? Eu tô enrolando porque esse primeiro semestre foi muito puxado. Mas semestre que vem já vou adiantar aqui para vocês. Eu vou abrir uma supervisão gratuita. Eu quero dar supervisão. Depois eu vou explicar direitinho como que vai funcionar isso aqui, como que vai ser a questão da inscrição. Mas eu vou abrir um grupo de supervisão. Por quê? Contribuição social. Olha só, importante. Eu quero ter na minha vida. 14 dias, olha só, realização e propósito. Seria maravilhoso isso aqui, né, gente? Essa devia ser a meta. Olha só, a gente tá longe dessa meta, eu sei. Só que o que a gente precisa pensar é que as nossas colunas estão muito desequilibradas. Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente encerrar a nossa live de hoje. Se você for pegar essas quatro grandes grupos, quanto tempo você investe em cada um? Será que você investe 42 horas entre sua família, seu relacionamento amoroso e seus amigos? Será que a gente investe 42 horas em hobby, espiritualidade em busca de felicidade? A gente investe 42 horas na nossa semana para ter saúde, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. A gente não faz isso. A gente reclama de fazer 1 hora de terapia na semana, a gente fala que a gente não tem tempo. Imagina. A gente não consegue fazer 30 minutos por dia de atividade física. A recomendação acho que são 230 minutos. Também a gente não consegue fazer isso. Imagina 42 horas. Mas aonde a gente sempre consegue bater a meta dos 42 horas? No profissional. E qual que é a consequência disso? Nós somos o 2º país do mundo em burnout. Vou terminar com essa pergunta para você fazer isso, você se perguntar essa semana, tá? Quanto tempo da sua vida, quantas horas da sua vida você está investindo nas áreas da sua vida diferentes que não só no trabalho?
Gente, se você conseguir colocar 42 horas dividido na sua vida, entre todas as áreas da sua vida, dificilmente você vai entrar num burnout, ok? Olha só, quero te indicar 2 filmes pra gente poder finalizar nossa live aqui de hoje. Nem sei como ficou meu tempo aí. O primeiro filme, se você não assistiu, você tem que assistir esse filme. É um filme da Netflix, chamado Já Era Hora. Vai falar um pouco dessa coisa, como a gente entra no automático do trabalho e às vezes a vida começa a perder, ok? A gente começa a perder de vista a nossa própria vista, nossa própria vida. Então, é um filme que vale a pena, tá na Netflix aí, Já Era Hora. E um filme clássico, que se você ainda não assistiu, você tem que assistir. Esse filme tem que ser obrigatório. O Diabo Veste Prada. Ele vai falar sobre as relações de trabalho, ele vai falar sobre assertividade, ele vai falar sobre passividade. É um filme que vale a pena cada minuto que você assistir ele, tá? Olha só, se você gostou dessa live aí, curta, compartilha. Deixa o seu like aí pra mim depois, seu like pra mim é importante. Se você sabe de alguém que talvez gostaria de ter visto essa live, mas não conseguiu assistir, marca a pessoa aqui nos comentários assim que eu postar ela, tá? Para a pessoa poder passar aqui depois para assistir ela. Na próxima semana, eu vou estar falando sobre positividade tóxica. Peraí, gente. Na próxima semana, eu vou estar falando sobre positividade tóxica, ok? Dessa vez eu anotei meus avisos, que eu sempre levo expor que eu esqueço, gente, mas dessa vez eu lembrei. Olha só, muito obrigada aí pela sua presença comigo hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se vocês tiverem sugestões de temas, podem me mandar, tá? Pelo direct, podem conversar comigo. Se vocês gostaram, fala comigo. Eu gosto de poder interagir com vocês, ok? Não me deixem de mandar o feedback de vocês. Para mim, isso aqui é super importante. Adoro estar com vocês aqui na segunda-feira. E agora eu vou parar de trabalhar, porque como a gente falou sobre burnout, eu vou encerrar a live de hoje para poder ficar com a minha família, poder ficar aí com a minha esposa e com os meus pets, certo? Gente, boa semana para vocês. A gente se encontra na semana que vem.